Circuito Urbano 2023 está prestes a começar. Essa é uma iniciativa do ONU Habitat Brasil para apoiar eventos organizados por diversos atores da sociedade sobre temas relacionados ao Outubro Urbano. Nesse ano, o ONU Habitat e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores se juntaram para dar asas internacionais à edição de 2023. A programação conta com eventos em português e espanhol, organizados por mais de 10 países da América Latina e da África lusófona. Com o tema Investindo em Futuros Urbanos, Cooperação para a Resiliência do Sul Global, mais de 230 eventos vão debater ferramentas para estimular a economia urbana na recuperação de crises e também refletir como a cooperação Sul-Sul pode contribuir para o enfrentamento de desafios comuns ao Sul Global. Investindo em futuros urbanos, cooperação para a resiliência do Sul Global. Além da relevância da questão da regulamentação fundiária para todos os temas metropolitanos que vimos discutindo, a atividade emitirá certificados de participação em nome dos promotores e apoiadores. Nesse momento, ao darmos início à solenidade, agradecemos a presença das autoridades locais e dos visitantes e convidamos para a formação da mesa dos que aqui já estão e dos que ainda virão. A excelentíssima prefeita de Nova Granada, doutora Tânia Yugar, o excelentíssimo senhor prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. O subsecretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o José Polici Neto, está sendo representado pelo excelentíssimo senhor coordenador da subsecretaria, o Carlos Alexandre Gomes. E como eu já havia referido, a arquiteta e urbanista Karine Santana e a diretora técnica do programa Cidade Legal, Sara Martins, estão representando aqui a secretária executiva do programa Cidade Legal, que é a doutora Candelária Maria Reis Garcia. Em breve, Karine Santana e Sara Martins vão proferir a palestra para nós. Quero registrar também aqui a presença dos prefeitos de Mirassol, Edson Antônio Hermenegildo, uma salva de palmas para o prefeito de Mirassol, o prefeito de Nipoã, José Pedro Rampim, palmas para o Rampim, o prefeito de Tanabi, Alexandre Silveira Pertolim, o prefeito da vizinha cidade de Onda Verde, Fabrício Pires de Carvalho. O presidente da nossa Câmara Municipal de Vereadores, que está ali, o Celso Antônio Gonçalves, popular Celcinho, representando o Legislativo de Nova Granada. Na sequência, eu vou passar a palavra para o presidente do Conselho da Região Metropolitana de São José do Rio Preto, o senhor Edinho Araújo. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Que alegria voltar a Nova Granada
E eu quero aqui dizer da minha alegria de podermos juntos aqui, numa reunião de trabalho. O importante é que tenhamos este clima, uma reunião onde todos são protagonistas do desenvolvimento das nossas cidades, da nossa região metropolitana, que é a caçula no estado de São Paulo. Nós queremos justificar algumas ausências. O Fernando Cunha, meu amigo, primeiro vice-presidente deste conselho, tinha um compromisso inadiável em São Paulo, mas ele está aqui representado pelas autoridades, especialmente pela secretária da Fazenda lá do município de Olímpia. Eu quero cumprimentar todas as autoridades que você já mencionou, mas me permita que, na pessoa da Tânia, a nossa prefeita, que nos recepciona, anfitriã deste evento, eu saúde a todas as mulheres, todas as autoridades, estendendo esse cumprimento ao presidente da Câmara, o Celso, que é o presidente do Poder Legislativo. Entendo que, saudando essas duas figuras e cumprimentando o Carlos Alexandre, que representa aqui o Policy Neto que é o nosso secretário executivo geral e que, através da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo, Secretaria Estadual, o Marcelo Branco, que é o secretário da pasta e é fundamental, nós cumprimentemos a todos. Aqui tem representações de entidades que nós queremos também saudar. Eu estou aqui acompanhado de quase metade do nosso governo. Aqui tem a representação da Assembleia Legislativa, na pessoa do Rogério Castro, que representa o nosso amigo, o nosso companheiro, o deputado Itamar Borges. Então, todos se sintam saudados, a Defesa Civil, todas as instituições, e nós estamos caminhando para a organização de uma região que quer ter uma presença destacada, não só no estado de São Paulo, mas do país. Ainda há pouco ouvi aqui do Carlos Alexandre que o Ubarana se candidata para ser a sede da próxima reunião. Portanto, essa decisão vai ser tomada aqui pela Tânia, porque, como vocês sabem, São José do Rio Preto, como todas as cidades médias ou pequenas, são muitos os compromissos. E eu tenho gente para atender às 11 horas no gabinete, depois eu tenho reuniões seguidas, mas eu não poderia deixar de vir aqui, porque é a segunda reunião que nós fazemos aqui em Nova Granada, sob a liderança da Tânia. Tânia, então eu quero muitíssimo agradecer a você. Nós teremos palestras. Eu estou aqui acompanhado, me ajudem, eu estou aqui acompanhado do Manuel Gonçalves, que é o nosso secretário da Habitação, do Michel, do Dani. Eu queria cumprimentar toda essa minha equipe. Está aqui a Kátia, que é a secretária de Meio Ambiente. Está aqui o Jorge Luiz de Souza, que é o meu secretário de Desenvolvimento Econômico. Tem mais algum secretário? Eu estou acompanhado, portanto, desses 3 secretários com suas respectivas assessorias, e cumprimentar as assessorias de todos os municípios que estão aqui presentes. Então, quando eu cheguei aqui, Tânia, eu achei isso aqui, porque isso aqui é um salão de festa, eu falei, nossa, Tânia podia ter feito isso aqui, 1/4 daria ao público. Mas olha, praticamente você previu a grandiosidade, porque a presença de todos os senhores e todas as senhoras aqui já demonstra o quanto esse tema é um tema importante. Então, nós ouviremos a palestra. Eu quero devolver a palavra ao protocolo para que ele possa conduzir. Nós queremos sempre ter a participação com ideias, com propostas, e todos nós sabemos que é fundamental que uma região saiba o que quer, eleja suas prioridades.
São muitos os temas que envolvem os nossos municípios, mas nós precisamos trabalhar com organicidade, com união. Portanto, eu quero saudar os meus colegas prefeitos que aqui estão, tá certo? Que são todos homens e mulheres que lutam todos os dias. É um ano importante, 2023. O ano que vem é um ano de eleição. Alguns são candidatos à reeleição, outros estão encerrando o ciclo. Eu estou encerrando um ciclo de 16 anos como prefeito de São José do Rio Preto, mas nós queremos que o nosso Conselho de Região Metropolitana possa se consolidar e, portanto, é muito importante que haja reuniões e discussões de temas tão importantes como este, que é a questão da regularização fundiária, que lá atrás era um tema quase que inatingível. Aí veio Cidade Legal. Depois os municípios passaram a aprofundar nesse tema e buscar as soluções, como é o caso de São José do Rio Preto, onde nós mesmos, a nossa secretaria, tem distribuído mensalmente títulos de regularização. E isso tem sido um fator importantíssimo. A prefeitura tem 999 itens, todos são importantes na ótica daquele que precisa da solução do seu problema no município. E aí é que nós temos que ter esta capacidade de entender e de compreender as ansiedades e as angústias da nossa população, mas sem perdermos de vista um planejamento de curto, médio e longo prazo, porque nós estamos escrevendo a história do desenvolvimento da nossa região nesta quadra da história. Muito obrigado pela atenção, uma boa reunião. Eu não vou permanecer por muito tempo aqui, mas ao sair daqui, a Tânia passa a presidir esta reunião, porque ela é a prefeita anfitriã. Muito obrigado pela atenção de todos. E justamente nós já estamos sabendo antecipadamente dos compromissos do prefeito Edinho Araújo, que vai precisar se ausentar, e eu vou pedir para minha amiga Tânia Yuga usar a palavra brevemente para fazer uma saudação a todos. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de agradecer, na figura do prefeito Edinho Araújo, a todos os prefeitos aqui, companheiros, que têm as suas demandas nesse setor e que vieram ouvir as palestras, ouvir a exposição, né? Eu quero agradecer também a Karine Sara, que é representante do programa Cidade Legal, a Carlos Alexandre Gomes, coordenador da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rogério Castro, assessor deputado estadual Itamar Borges, e a todos os prefeitos, vereadores, assessores e secretários que vieram de todos os municípios aqui, porque o programa da Cidade Legal, o programa que faz parte da Secretaria de Habitação, ele traz um novo viés aos conglomerados urbanos. A regularização é muito importante e nós fomos pessoas que estiveram presentes em grandes eventos aqui na minha cidade, e é muito bom ouvir uma pessoa dizer: nossa, faz 40 anos que eu espero esse papel, eu construí a minha casa, agora eu posso morrer tranquilo, porque eu vou poder deixar um legado para os meus filhos. Eu construí e não tinha como deixar isso, que é fruto de uma vida inteira. Essa segurança, a segurança, o direito de viver bem, o direito de ter uma moradia, e o direito de possuir a moradia no seu sentido legal, é realmente um avanço muito grande em todas as cidades, porque eu também estive em São Paulo, que é uma cidade grande, e eu vi cidades, populações que ficam à beira de rios, ali, de nascentes, e que não têm a legalização, que sequer sabiam que esse programa existia. Então, é muito importante esse papel, e isso cabe a todo gestor também providenciar, e todos que estão aqui estão lutando por isso, têm as suas demandas que eu tenho certeza que vocês vão ouvir e também realizar com êxito, porque nós temos apenas um ano, não é, meninos? Nós temos apenas um ano e queremos ver isso dar frutos. Então, a moradia é um direito de todos,
E é com muito prazer que a gente vê um setor do governo providenciar que tenha êxito. E o Edinho, eu nem preciso dizer, 16 anos de Rio Preto, é uma sumidade em política pública de todas as faces, tá? Muito obrigado e muito obrigado a todos por terem vindo. Na sequência, e antes saudando também a presença do Rogério Castro, que é assessor do deputado estadual Itamar Borges, desculpa. Eu quero passar a palavra para o coordenador da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o senhor Carlos Alexandre Gomes. Carlos, antes eu queria cumprimentar, na pessoa do Lelé Arantes, esse jornalista histórico e tradicional, historiador de Rio Preto e de toda a região, tá certo? Cumprimentar todos da sociedade civil, tá certo? Que aqui comparece pelo interesse. Temos aqui a representação da OAB na pessoa do Renato Góes e tantos outros empresários e empreendedores que aqui estão. Fica aqui a nossa saudação a todos, tá bem, Jamil? Um abraço para todos que, tá certo, que aqui estão presentes. Isso é muito importante, esta presença da sociedade, porque a sociedade ela é permanente. Nós, mandatários, passamos, mas a sociedade organizada não passará jamais. Pois não, agora, com a palavra, o nosso representante da Secretaria da Habitação, o Carlos Alexandre, e eu quero reiterar aqui o nosso abraço ao nosso grande amigo, o nosso secretário, o Marcelo Branco, que eu conheci o seu tio, o Adriano Branco, que foi um dos melhores secretários de transportes do estado de São Paulo, e ao nosso incansável, o Polici Neto. Deixe o abraço para o Polici Neto. Polici Neto, para quem não conhece, é um menino entusiasmadíssimo, foi vereador, presidente da Câmara de São Paulo? Presidente da Câmara de São Paulo, assessor na Assembleia Legislativa, e é um menino técnico que só não pôde vir aqui em função de outros compromissos e de uma convocação do próprio governo para que ele ficasse em São Paulo. Mas você está representando a altura e as palestrantes, né, as conferencistas, que é muito importante. Depois da sua fala, é importante que nós abramos para a conferência e depois a palavra de todos da mesa, e ninguém vai sair daqui, porque a Tânia disse que essa reunião vai durar enquanto tiver alguém com vontade de se manifestar e de falar. Eu só lamento não poder ficar aqui todo o tempo, que eu devo me retirar dentro de minutos. Agora você tem a palavra em nome do governo de São Paulo. Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Transmitir aqui o abraço do secretário da Habitação, Marcelo Branco, o pedido de desculpas do Polici, que ele realmente não pôde estar presente. É sempre uma satisfação para ele vir para Rio Preto, né? E dizer que Rio Preto pode ser a região mais nova, mas é que em muitos lugares o que a gente tem conseguido fazer aqui é um exemplo e um modelo para o que nós estamos reproduzindo nas outras regiões. E a gente só consegue fazer isso por causa da liderança e da generosidade do prefeito Edinho, que está sempre à disposição, está sempre nos ajudando muito, sempre nos orientando, sempre chamando a atenção para os problemas da região. Agradecer muito a hospitalidade da prefeita doutora Tânia, né, que nos recepcionou aqui muito bem, foi muito atenciosa durante todo o processo que a gente estava conduzindo para produzir esse evento, né. E eu acho que uma coisa importante nesse evento é que a gente está reunindo todas as esferas de governo, né? Estão aqui os municípios, está aqui o governo do estado, está aqui o Ministério das Relações Exteriores, via a Agência Brasileira de Cooperação, e mais do que as três esferas, a gente está reunindo todo o planeta, todas as nações, porque é um evento que faz parte dos circuitos urbanos, que é um programa da ONU, do programa ONU Habitat da ONU, justamente para tratar das questões de assentamentos urbanos.
A gente sabe que os problemas são muitos e o cobertor que já era curto vai ficando cada vez mais curto. Com todos os prefeitos que nós conversamos, a primeira preocupação deles é a queda de arrecadação. É um problema para o qual a gente precisa encontrar soluções alternativas, né? E num segundo aspecto, né, a questão das regiões metropolitanas deixou de ser uma coisa teórica, é um problema distante. As cidades de fato estão se integrando, né? A gente estava vindo para cá e a gente viu já o engarrafamento no sentido contrário, das pessoas indo para São José do Rio Preto, né? E eu pensei, olha, eu estou vendo aqui o prefeito falar do quanto a gente precisa do anel viário, né? Cada vez mais as pessoas, o saudoso governador Franco Montoro dizia que as pessoas moravam nos municípios, não moravam no estado e não moravam na União, né? Mas cada vez mais essas fronteiras dos municípios e os problemas que isso traz, eles se ampliam, né? As pessoas moram no município, trabalham em outro, às vezes estudam num terceiro. A interligação dos municípios vai cada vez se ampliando, né? Isso gera problemas, mas também gera oportunidades. Pegando até um pouquinho da fala do prefeito Edinho, na reunião passada que nós fizemos em São José do Rio Preto, a gente precisa buscar complementariedades, né? Como no conjunto desses municípios cada um encontra o seu espaço, a sua vocação, né? E daquilo que é um problema de integração entre os municípios, busque soluções, né? Acho que tem muitos aspectos que essa integração pode gerar elementos positivos, elementos tanto de cooperação como de complementariedade, né? De um município achar uma vocação, poder se dedicar a ela com um grau maior de especialização e com isso atender um número muito maior de pessoas, né? E muitos dos nossos problemas são problemas que são regionais, eles não são municipais. A gente pensar na questão, primeiro na questão de transporte, pensar na questão de abastecimento de água, tratamento de resíduos, né? Tem vários problemas que a gente só vai conseguir resolver se a gente conseguir pensar na escala regional, né? E que melhor pode dizer quais são esses problemas e como criar essa cooperação são os municípios, são os prefeitos, são os técnicos de cada município que vivem essas dores no dia a dia, né? E se a gente quer cooperação, ela não vai vir de assinar 1 milhão de protocolos, de documentos, ela vai vir do trabalho diário que a gente conseguir fazer junto, porque só o trabalho diário que dá aquela confiança, aquela segurança, a formulação de um conjunto de ideias articulado, testado na prática, que não é teórico, né? Que as pessoas conseguem trabalhar juntos e produzir de uma forma eficiente, né? E a gente tem buscado sempre trazer alguma contribuição em termos de respostas, de propostas, né? De soluções, porque por maiores que sejam os problemas, a gente tem que conseguir enxergar, conseguir priorizar, conseguir estabelecer essa questão de curto, médio e longo prazo, para que o tamanho dos problemas não nos desmotive, né? Pelo contrário, a gente precisa sentir que a gente está dando o primeiro passo, a gente está avançando. E nesse espírito que hoje a gente vai buscar trazer algumas alternativas, algumas propostas nessa questão de regularização fundiária, que além de atender
uma questão muito importante da qualidade de vida dos nossos cidadãos, do bem comum, que é o objetivo que certamente todo mundo está aqui, motivado por participar da vida pública com esse objetivo, de melhorar a qualidade de vida dos habitantes, né? Além da regulação fundiária ter um grande impacto nisso, a gente escolheu esse tema também porque ele tem uma ligação com todos os outros problemas, né? Quando você consegue fazer a regulação fundiária, você resolve muitos problemas ambientais, você resolve muitos problemas de risco, né? Você resolve muitos problemas de mobilidade, você resolve problemas de desenvolvimento econômico, porque a partir do momento que aquela propriedade está regularizada, ela pode prosperar, ela pode se desenvolver, né? Então, a escolha desse tema da regulação fundiária foi muito por conta dessa amplitude de interferências positivas nos problemas que a gente pode ter, né? Então, vai ser um dia de muito trabalho, que a gente vai falar, mas também a gente vai escutar muito, escutar principalmente os prefeitos que dedicaram o seu tempo. A gente sabe como é difícil o cotidiano de uma prefeitura, principalmente de uma cidade pequena, que muitas vezes é o prefeito que está ali para resolver tudo, né? E, num ato de muita generosidade, de cooperação, vieram aqui dedicar o seu tempo para discutir com a gente, discutir com outros prefeitos as soluções que nós precisamos. Então, devolvo a palavra para o protocolo. Na sequência, portanto... Charles, eu vou ter que me retirar, mas antes o seguinte, eu queria complementar aqui as palavras do Carlos Alexandre e dizer que nós temos aí no protocolo uma figura histórica. O Lelé e o Rogério vão lembrar, nós estamos presididos neste protocolo por Charles Durral, cartunista do Diário da Região, que antecedeu o Lésio, tá certo? Eu queria pedir uma salva de palmas a esta figura ilustre que fez história e continua fazendo história. E por último, antes de me retirar, todos nós acompanhamos o que está acontecendo no Oriente Médio. Vamos valorizar esse país, vamos valorizar viver nesse país maravilhoso que se chama Brasil, de tantas raças, de tantas etnias. Vamos valorizar viver nesta região, nas nossas cidades, pequenas, médias e grandes. É importante que nós valorizemos isso. E daqui de Nova Granada, da nossa região, onde temos muitos aqui, as nossas descendências são as mais variáveis, porque o Brasil é este país plural, que possamos aqui, levantando alguns segundos, pedir que todos ficássemos de pé, para fazermos daqui uma homenagem, daqui fluíssem sentimentos de paz, porque nós estamos celebrando a vida aqui em paz. As nossas crianças estão nas escolas, brincando neste momento, as famílias todas livres, que a liberdade, que o respeito às nossas crianças e que a participação do Brasil na ONU, e a ONU está presente aqui também neste projeto, e o Brasil preside neste momento o Conselho de Segurança Nacional, e o Brasil é um dos únicos países que fala com todos os países, porque esta é a nossa tradição, a nossa vocação de um país e um mundo plural, onde tenhamos tolerância e possamos, portanto, com esses segundos de silêncio, emitir a nossa
o nosso sentimento e o nosso desejo de que a paz se restabeleça lá no Oriente Médio entre judeus e palestinos. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu me retiro com a permissão de vocês. Com a palavra, a diretora técnica do programa Cidade Legal, a Sara Martins. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de vocês nesse dia importante que a gente vai falar de regularização fundiária. Quero cumprimentar aqui a mesa, a prefeita, por nos acolher aqui e trazer um abraço para vocês todos da nossa secretária executiva, a doutora Candelária, que por questão de agenda não pôde estar aqui, mas pediu que a gente transmitisse um abraço para todos vocês. Para a gente é muito importante, nós do programa Cidade Legal, que agora a gente tem avançado bastante, na pessoa da doutora Candelária, que tem conduzido algumas diretrizes para todos nós da equipe. E para a gente é muito importante ter essa proximidade com todos os municípios, e que vocês, de igual modo, sintam também essa proximidade com o programa Cidade Legal. Tá? Então, o nosso tema hoje é regularização fundiária como pilar do desenvolvimento urbano e econômico e no apoio à construção de cidades resilientes. Para a gente poder acompanhar, a gente vai sentar. Tá, vamos lá. Pronto, então vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala em regularização fundiária como pilar do desenvolvimento urbano e econômico e no apoio à construção de cidades resilientes, geralmente quando a gente fala em regularização fundiária, o que vem à nossa mente é lá a matrícula do imóvel, né? Que os moradores vão receber a matrícula do imóvel. Mas a regularização, ela abrange muito mais do que isso, né? A gente vai falar um pouco aqui de todas essas etapas que a gente vai ter na regularização, mas a gente tem o desenvolvimento urbano e econômico também dos municípios, com a questão de infraestrutura, com a questão de que as pessoas se sentem, falam, agora esse imóvel é meu, ela vai investir naquele imóvel, vai ter investimento na área também. Então, tudo isso acarreta não só a questão dali do documento de propriedade que aquela pessoa vai ter, mas agrega muitas outras coisas para aquele núcleo habitacional, para aquele município e para o entorno dele, tá? Pode passar. O que é irregularidade fundiária urbana? É o uso, a ocupação ou a divisão do solo de forma desordenada ou sem o atendimento dos requisitos previstos na legislação, seja ela federal, estadual ou municipal, gerando sérios impactos sociais, administrativos, financeiros, urbanísticos e ambientais ao longo do tempo e que ficam à margem das rotinas da cidade. Quando a gente tem essa ocupação desordenada dentro do município, que ele pode estar indo contra, né, qualquer legislação, sendo ela federal, estadual ou municipal, ela gera muitos impactos ali para aquele lugar, tá? E a gente percebe, por exemplo, a questão ambiental.
Se eu tenho uma ocupação numa área de preservação ambiental, por exemplo, aquilo acarreta muitos danos, não só àquele núcleo que está ali, mas ao município como um todo, né? Então eles ficam à margem da rotina da cidade. Por quê? A partir do momento que ele não está inserido de forma legal dentro do município, não chega até ele infraestrutura, ele não tem acesso a alguns serviços que o município dispõe. Então ele fica mesmo à margem daquele território. E ele se sente assim, o morador se sente assim também. O tema, né, principal, no caso da nossa palestra, seria a REURB, que é a ferramenta que a 13465, né, de 17, possibilita. Então, o que o programa Cidade Legal e o que a lei permite, né? A gente tem esses núcleos informais, né, irregulares, e a regularização fundiária, com um conjunto de medidas, no caso jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, permite que esses núcleos informais façam parte do tecido urbano, né, do ordenamento territorial, nas palavras da lei. E, no caso, principalmente também, a gente consegue viabilizar a titularidade dos moradores, dos ocupantes desses núcleos informais. Então, o programa Cidade Legal, a lei e a CDHU também trabalha com a regularização fundiária, visando essa inclusão desses núcleos informais no ordenamento territorial. A partir do momento que a gente consegue fazer a REURB dentro de um núcleo, a gente consegue fazer com que isso garanta a dignidade às famílias, reconhece a propriedade, porque muitas vezes as famílias moram naquele domicílio há 30, 40 anos, eles têm ali um contrato de gaveta ou uma escritura, e quando a gente vai fazer o cadastro socioeconômico nos núcleos, eles falam, não, mas eu já sou o dono. Mas ele entende que aquele documento que ele tem não está dando a propriedade para ele. Então também é um trabalho importante dos municípios terem essa percepção para poder informar os moradores daquele local. Assegura a prestação de serviço público, melhora as condições urbanísticas e ambientais, que a partir do momento que eu tenho um núcleo regularizado, ele consegue ter acesso a toda a infraestrutura naquele lugar. Adequar as unidades ao ordenamento territorial urbano, promover a integração social, geração de emprego e renda. Às vezes a pessoa quer montar um mercadinho naquele núcleo, mas ele sabe que ali não é um núcleo regular. E aí ele deixa de investir ou montar seu negócio ali, até por receio de, daqui a algum tempo, ele ser removido dali e perder o seu investimento. A partir do momento que a gente tem aquele local regularizado, ele não vai mais ter receio de montar uma padaria, um açougue, um mercadinho, um ateliê de costura, e provavelmente pessoas que moram naquele núcleo vão poder trabalhar nesses comércios. Tá? Caracterizar o princípio da eficiência na ocupação e no uso do solo, prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais. Ele sabe que ele não vai mais sair dali, que ele vai permanecer naquele local, que ninguém vai remover. Aquele local passou a ser regularizado. Então, com isso, a gente não vai ter novas ocupações desordenadas, porque ele sabe que ali ele vai permanecer. Tá? E aumenta a receita pública e combate a renúncia. Porque a partir do momento que eu tenho aquilo regularizado, o município tem a questão dos impostos. Nem todo local regularizado vai recair IPTU sobre os domicílios, por exemplo. Mas eu tenho o REURB-E, eu não tenho só o REURB-S, né? Que eu vou ter arrecadação de receita. Então é muito importante a regularização por conta disso também, que ela reverte receita ao município. Quando eu tenho a aprovação de um projeto de parcelamento,
a implantação ela pode estar em desacordo. Eu posso ter a ausência de registro ou inscrição no serviço de registro de imóveis, aprovação do parcelamento do título da gleba, a impossibilidade de registro dos títulos individuais, por qualquer motivo que seja, ou metragem, que às vezes a lei, né, não vai permitir. O reparcelamento de lotes. Então, eu tinha lá os lotes de 250 metros, ele começou a ser subdividido. Tá? Ocupação das áreas verdes ou institucionais. Às vezes a gente tem o projeto de um parcelamento e ele tem lá uma área de lazer e essas áreas passam a ser ocupadas, tá? E tem áreas desapropriadas sem adjudicação. O município às vezes fez a desapropriação. A gente lá no Cidade Legal mesmo está com um caso desse. Ele desapropriou, mas não adjudicou. E essa área foi invadida, tá? Quando não há aprovação do projeto de parcelamento, inscrição no serviço de registro de imóveis do projeto de arruamento no título da gleba, depósito da planta junto ao registro de imóveis e complementar irregular, sem qualquer providência registrária. Isso é o loteamento clandestino, que tem a diferença, né, do loteamento clandestino e o loteamento irregular. Tá? Neste caso, a gente está falando do clandestino. Áreas desapropriadas pelo poder público com projeto sem o devido rito de aprovação. Aí a visão tradicionalista anterior à Lei 13.465. Então, a gente sabe que antes da Lei 13.465, a gente tinha muitos entraves e que dificultava muito o trabalho da administração pública nas regularizações. A gente tinha muitas questões, a gente tinha muitas entraves mesmo ali que nos impediam. Então, a gente ia até um certo ponto, chegava ali, a gente não conseguia. Então, a gente tinha que, muitas vezes, com dor no coração, a gente tinha que falar para os moradores, entre com ação de uso capião, porque a gente não tem como ajudar. Não era que as prefeituras não queriam fazer. Não é, a gente não tinha legislação que permitisse a gente de levar aquele benefício aos núcleos. Hoje, a Lei 13.465, ela desburocratizou bastante e ela nos ajuda muito. Hoje a gente consegue, com maior celeridade até, fazer as regularizações, né? Então, hoje a gente tem alguns pontos, lógico, área de risco, eu não consigo regularizar. Mas outras questões a gente tem como fazer um termo de compromisso, a gente tem como fazer uma previsão aí de obras, né? E aí a gente vai conseguindo tocar. Então, hoje ela nos trouxe esses benefícios. Então, o conjunto de medidas visando a regularização civil do imóvel, que é o direito de propriedade, que é o registro no cartório. E tem a adequação do parcelamento irregular e dos lotes e a lei do parcelamento de solo, que é a 6766 de 79, que ela não está revogada, né? Não é com o advento da 13.465 ela deixou de existir. Não, ainda para os parcelamentos que não se enquadram na 13, a gente continua usando a 6766. Segundo o Ministério das Cidades, a nova proposta ela visa desburocratizar, simplificar, agilizar, aumentar a segurança jurídica e destravar a regularização, que é o que a gente estava falando agora, né? Antes a gente ia até certo ponto e aí a gente ficava engessado, travava. Hoje a gente consegue avançar bastante. A lei, na realidade, ela cria um procedimento. Procedimento é uma série de atos concatenados. Eu tenho um ato seguido do outro. Isso é procedimento. Então, aqui eu tenho uma série de atos concatenados que a gente vai indo até chegar no registro de imóveis, que ele facilita a compreensão das competências de todos os atores envolvidos na regularização. Mas o processo ele não é mais fácil. Ele exige conhecimento técnico aprofundado que possa atender à regularização plena e de forma adequada. Essa questão da legislação
que a gente está usando, ela deixa muito claro mesmo qual é a competência de cada ator dentro da regularização. Não tem ator mais importante ou menos importante. Cada um vai cumprir a sua etapa dentro disso. Então, tudo é importante, tudo é necessário, tudo é essencial para que a gente chegue ao final comum para todos nós, que é a regularização do núcleo. Aí a gente tem o desenvolvimento urbano, né? A REURB, o desenvolvimento, as principais inovações que a Lei 13.465 nos trouxe. É o conceito de regularização fundiária urbana, a dispensa de parâmetros urbanísticos e percentual de área pública, que antes a gente tinha que respeitar, né? A área verde, não que a gente deixe de respeitar agora, não é isso, mas a gente não tem mais esse parâmetro engessado. A gratuidade de registro em diversas fases do processo, legitimação fundiária, ato único de registro, porque antes, até na 11.977, a gente apresentava primeiro o projeto, depois a gente apresentava a listagem de beneficiários. Hoje a gente pode apresentar projeto e listagem juntos já. O registro de imóveis já analisa tudo de uma vez só, o que torna mais célere o nosso procedimento. A CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, condomínio de lotes, loteamento de acesso controlado, condomínio urbano simples, direito de laje e arrecadação de imóveis. Só o direito de laje, que a gente tem ele na legislação, mas a gente não tem a forma como ele vai ser aplicado, como ele vai ser conduzido, tá? Então, eu particularmente não vejo a possibilidade da gente ter um núcleo informal, por exemplo, que ele tem a característica favelar. Em São Paulo a gente tem muito. E eles vão construindo laje sobre laje. Quem seria o responsável por assinar esse imóvel dizendo que está tudo ok com ele? Então, acho que o direito de laje a gente ainda precisa debruçar mais nele e refletir um pouco mais. Fora que no nosso REURB-S, por exemplo, né? Para a gente fazer isso, a gente dispensaria uma quantidade de dinheiro bem maior para esse produto, né? E demandaria muito mais tempo da gente ter uma empresa que fosse medir todas as lajes para poder fazer esse projeto. Então, a gente precisa ainda amadurecer a ideia quanto ao direito de laje. As principais inovações têm a aprovação ambiental da regularização fundiária pelo município. Antigamente, a aprovação ambiental era feita apenas pelos órgãos estaduais e hoje a gente consegue fazer pelo município através de um profissional capacitado, seja um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, ambiental ou um biólogo, entre outros profissionais no caso, os aptos para o licenciamento ambiental. Então, um núcleo que tenha incidência ambiental, ao invés de direcionar o órgão estadual, se ele estiver no corpo técnico do município ou um técnico contratado pelo município que possa prestar esse serviço, eles podem fazer a aprovação ambiental por parte do município. Isso acaba acelerando o processo, porque seria um órgão a menos para participar, né, em relação ao processo. Que a gente tem outros prazos de outros órgãos, então isso acaba acelerando. A questão da ampliação dos legitimados para requerer a REURB, né, que pode ser feita agora também pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Essa parte é importante. Estabelecimento de uma conduta ou procedimento para regularização. Diretrizes básicas do processo administrativo em todo o território nacional. Então, a questão de a gente ter uma diretriz torna mais modular esse processo. Então, a gente abre espaço para, de certa forma, menos dúvidas e torna modular, né? Uma coisa mais... linear, isso.
A criação do conteúdo mínimo para o projeto urbanístico e o projeto de regularização fundiária. Então, a lei ela especifica as peças técnicas que devemos apresentar e o que cada peça técnica deve apresentar. O programa Cidade Legal, ele trabalha com a REURB-S e a REURB-E. Então, a REURB-S é toda por parte do programa, custeada pelo Estado. E a REURB-E é realizada pelos agentes promotores da regularização, geralmente os loteadores que fizeram o loteamento irregular e também os próprios moradores. Por que essa criação do conteúdo mínimo é importante? A gente tem a lei especifica o que cada um deve apresentar. Então, a questão do levantamento planealtimétrico, georreferenciado, o que o projeto traz, as informações que ele traz e cada peça técnica que a gente deve apresentar, tanto na CRF como a listagem, o estudo técnico ambiental, se necessário, tudo é especificado. Estabelece princípios próprios da regularização. É uma lei, no caso a 13, ela traz os princípios próprios da regularização. Então, ela é uma lei para a regularização fundiária. Então, a gente não entra muito na questão do parcelamento. A antiga lei, a gente trabalhava com parcelamento, a regularização não era especificada, não foi detalhada de certa forma, então a gente não conseguia aplicar de maneira tão efetiva como é feito atualmente. O ato único de registro, que é importantíssimo. Então, hoje a gente consegue encaminhar para o cartório de registro de imóveis, no caso o projeto urbanístico, a pessoa tem a matrícula, mas não apenas a matrícula, ela tem a matrícula no nome dela, então ela é titulada no processo da regularização. A gente consegue fazer esse processo completo, né, através do ato único. E que, no caso, seria o próximo tópico, que é o conceito da regularização plena, que é até a titulação do morador. Então, a gente não vai regularizar apenas o lote, integrando ele ao tecido urbano, mas também vai reconhecer o ocupante como proprietário daquele lote, que seria a titulação do morador. Referente à infraestrutura essencial, também é especificada na lei. A gente tem o sistema de abastecimento de água potável, seja coletivo ou individual, assim como o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, coletivo ou individual. No caso, a gente pode ter o sistema de coleta e tratamento de esgoto, fornecido, por exemplo, por uma concessionária, a Sabesp, por exemplo, ou uma fossa séptica que faça o tratamento daquele descarte do esgotamento sanitário. Rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem quando necessário e outros equipamentos que são definidos pelo município em função das necessidades locais ou características regionais. Por que esse tópico é chamado, né? As necessidades locais e características regionais. A gente sempre fala no programa Cidade Legal que nenhuma regularização é igual. A gente tem o mesmo procedimento, mas cada regularização tem sua especificidade. Então, a questão da infraestrutura é porque, às vezes, a gente consegue prosseguir com uma regularização para o ato de registro, com um termo de compromisso, quando ela ainda não tem a drenagem completamente, no caso, completa, né? Integral. Porém, existem núcleos em que a questão da drenagem torna e traz um risco para as pessoas que habitam aquele local. Então, o que torna essencial a infraestrutura na regularização? Por exemplo, o sistema de abastecimento de água. Existem casos em que a pessoa ela tem um poço no núcleo em que ela habita e uma fossa rudimentar, que é uma fossa onde a pessoa basicamente abre, né, um buraco no solo e faz o descarte do esgoto da residência dela. Basicamente, esse descarte irregular vai contaminar o solo e a pessoa ainda tem o abastecimento de água naquele mesmo solo que ela está fazendo aquele descarte. Então, ela bebe água contaminada. Então, isso se torna um fator de risco para os ocupantes daquele núcleo. Então, nesse caso, a gente tem uma infraestrutura essencial. Então, é exigido
antes da gente dar a entrada no cartório, ela já precisa estar implantada. A gente tem a possibilidade do termo de compromisso para a infraestrutura, desde que ela não traga risco. Se ela trouxer um risco, ele precisa ser mitigado antes da entrada em cartório. Então, a gente preza também, obviamente, a segurança dos ocupantes e dos núcleos que a gente trabalha. Sim, o termo de compromisso, falar só mais um pouco sobre ele, às vezes seria para uma implementação do sistema de drenagem, guias e sarjetas, questão do asfalto, a iluminação pública. A gente trabalha, às vezes, com um termo de compromisso, né? Então, a gente encaminha ao cartório a CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, informando as obras de infraestrutura que já são integrais naquele núcleo e quais são parciais. Nas parciais, a gente pode trabalhar com um termo de compromisso que, após o registro, ou às vezes durante esse processo em que ele está em cartório em análise, a prefeitura, no caso da REURB-S, é o poder público, né, que é responsável pela implementação e da infraestrutura pública. Nos casos da REURB-E, é opcional o poder público implantar ou não essa questão da infraestrutura pública. Geralmente é custeado pelos ocupantes desse núcleo irregular ou do loteador que vendeu os lotes irregulares, tendo ciência disso. Depende da ação civil e de cada processo, como eu havia dito antes. Vamos lá. Impacto na REURB, na construção de cidades resilientes. Então, ele promove o conhecimento e diagnóstico das necessidades dos núcleos urbanos. Quando a gente tem início ao nosso processo de regularização, a gente vai entrar em campo e verificar ali, tá, por um cadastro socioeconômico, levantamento topográfico, todas as peças que a gente vai produzir, a gente vai ter conhecimento do que aquele núcleo tem de real necessidade, tá? Como a Karine estava dizendo, às vezes eu tenho ali uma cota de inundação. Ah, mas ele inundou só uma vez e faz 20 anos. Mas eu tenho que fazer um estudo hidrológico para ver qual é a possibilidade de eu ter uma outra inundação ali daqui a algum tempo, né? A gente sabe que muito é imprevisível, de repente cai um volume que nunca choveu, ok, mas a gente também tem algumas questões que são previsíveis. Então, tudo isso a gente consegue mapear quando a gente está em área junto do município. Indutora de equacionamento da infraestrutura urbana. Justamente a gente percebe, olha, a gente tem que ter uma obra de drenagem aqui, tá? A gente vai avisar para o município. A gente precisa, a gente está com não tem calçada. A gente tem aqui, o viário é de terra. Tem como pelo menos colocar um cascalho? Então a gente também vai apontando essas questões para o município, para que hajam essas ações, tá? Ah, eu preciso fazer a obra até entrar no cartório? Depende, a gente vai analisar. Tem algumas questões que a gente pede para o município fazer um cronograma de obras, onde ele aponta, olha, hoje eu não tenho verba para isso, mas daqui 2 anos eu sei que eu vou ter verba. Então ele faz um cronograma de obras e esse cronograma passa a fazer parte, então, deste processo, tá? Essa questão da indutora para a infraestrutura urbana é que na regularização fundiária ela acaba sendo, como eu havia dito antes, uma condicionante às vezes para regularizar aquele núcleo. Então, por isso ela traz a infraestrutura para aquela área. Eu trabalho com regularização fundiária, me formei em arquitetura e urbanismo e muitos colegas de faculdade me perguntam, mas vocês regularizam de qualquer forma pessoas em situação de risco? Então, às vezes ainda a lei, as pessoas não têm o conhecimento dos condicionantes
que viabilizam aquela regularização. Então, ele traz a infraestrutura porque é um condicionante para a regularização fundiária. A regularização fundiária não torna regular qualquer parcelamento. Ele tem um ordenamento, tem as condições básicas para que isso seja viável. Perfeito. Identifica situações de risco e incentiva sua mitigação, como a gente falou, tá? Às vezes a gente já viu isso dentro do Cidade Legal, núcleos que eles têm palafitas em cima de córrego. Seria isso um caso da gente regularizar? Ou da gente fazer a remoção desses moradores, fazer a realocação, né? Não só a remoção, mas a realocação deles. Então, todos esses temas a gente passa a refletir a partir do momento que a gente entra em área e toma conhecimento de toda a situação real daquele núcleo. Promove o pertencimento dos moradores, estimulando a melhoria da qualidade de vida da comunidade. A partir do momento que o morador ele tem a matrícula na mão, e a gente tem feito muitos eventos pelo Estado de entrega de títulos, e eu falo, é muito emocionante a gente ouvir as histórias de vida das famílias, né? Então, quando aquela família ela percebe, poxa vida, igual a prefeita falou até brilhantemente, a avó vai com o neto às vezes receber a matrícula, ela fala, poxa, eu estou deixando essa casa para o meu neto, porque ela tem certeza que aquele bem está na família. Então ele tem esse sentimento de pertença muito grande dali. Ele fala, poxa, eu me casei, mudei para cá, tive meus filhos, meus netos, e agora fica tudo isso para eles. Então isso eu acho que é o mais gratificante que a gente tem, né, dentro do procedimento todo de REURB, é a gente ouvir as histórias, a gente participar dessas histórias e ver a felicidade das famílias. Utiliza o conhecimento para construir uma cultura de manutenção da regularidade, da segurança e resiliência. A partir do momento que aquela família sabe que ela está ali, isso a gente viu em uma área no município de São Paulo, os próprios moradores, eles têm a turminha que fazem a zeladoria das praças. Então eles não deixam estragarem a pracinha, eles recolhem o lixo. Se eles veem algum morador descartando o lixo perto da pracinha, eles mesmos vão lá e falam, ó, aqui não é para descartar lixo, o lixo tem que jogar ali naquele lugar, tem a recolha que passa tal dia da semana. Eles mesmos vão orientando, porque eles sabem que ali é deles, né? Então eles não deixam, por exemplo, tem um córrego que passa próximo ao núcleo, tem gente que faz descarte naquele córrego. Os próprios moradores, opa, aqui você não vai jogar não, porque eles sabem que se começar a jogar ali descarte, pode dar uma inundação, pode voltar para as ruas deles, até para a casa deles. Então eles mesmos tomam conta, porque eles sabem que ali é deles, que ninguém vai tirá-los dali, que ali eles vão ficar e que futuramente vai ser de sua família, ou, enfim, vão vender até mesmo, mas que ali é deles. Então, eles mesmos fazem essa fiscalização ali naquele núcleo. Referente à cultura da manutenção da regularidade. Eu acho importante destacar porque eu sou uma das arquitetas responsáveis pela Baixada Santista do estado de São Paulo e fui visitar um núcleo recentemente no município de São Vicente e um dos moradores, né, uma das moradoras tinha um lote até que bem extenso, né, e ela comentaram para ela que era um grande lote, né? E ela falou, preciso deixar alguma coisa para os meus filhos, né? Alguma herança. Só que esse lote atualmente é irregular. Então, legalmente, ela não pode fazer essa transmissão, né, da propriedade. Então, a cultura da manutenção da regularidade. A partir do momento que a pessoa tem uma matrícula, um título com o nome dela, ela vai entender de fato o que é aquele documento.
nas entregas a gente faz questão de mostrar a matrícula, mostrar que está no nome da pessoa, para que ela entenda que é de fato um documento. Muitos prefeitos, né, e autoridades informam que aquele lugar de fato e legalmente está no nome da pessoa. Então, a partir de agora, ela pode deixar de herança para os filhos dela. Então, é até uma parte do conhecimento que a gente leva sobre a regularidade, o que seria a regularidade urbana. Aqui a gente trouxe uma imagem, que eu sei que quem está aí mais distante não vai conseguir ver. Um caso que tem em São Paulo, tá? Na Prefeitura de São Paulo. Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo também por um tempo. Então a gente tem esse daqui, que é o Vila Jacuí A e B. Pode ir passando, que acho que aí eles vão conseguir ver melhor. Por favor. Tá? Aqui, esse Jacuí, tem aqui, não vai dar para ver, mas ele tem um curso d'água que passa no meio do núcleo. Tá? Aqui. A gente tinha esse curso d'água, o córrego, e depois ele foi canalizado. A canalização do córrego Cruzeiro, dentro dele. Tá vendo? A gente tinha muito descarte de lixo. A gente tinha ali que torna completamente insalubre, né, para quem está no entorno. E agora, depois da canalização, ele tem uma outra cara. Ele tem já demonstra ali a cidade resiliente, como a gente tem falado. Aqui também é um exemplo da pavimentação e sistema de drenagem, porque não adianta a gente só ir lá e colocar a massa asfáltica. Às vezes, a gente colocando a massa asfáltica, a gente leva mais prejuízo para aquele núcleo do que deixar sem, né? Então, aqui, além da massa asfáltica, teve também o sistema de drenagem. Aqui, quando teve a recuperação, que era completamente com entulhos, com descarte de lixo, e depois isso tudo foi modificado. Tá? No curso d'água também, agora ele já está diferente, até porque quando eu tenho um córrego canalizado, a prefeitura tem que fazer a limpeza daquele córrego, né? E quando ele está ali só integrando aquele núcleo, dificilmente a gente vai ter a administração pública fazendo a limpeza, fazendo ali a sua manutenção. A partir de agora eles têm isso, eles podem pedir na administração pública a manutenção e limpeza, eles podem fazer pedido, inclusive, né, para fazer a capinagem na beirada do córrego e fazer a limpeza. Aqui depois teve um parque que foi feito ali para os moradores, era um vazio, né? Era uma área vazia, e agora tem uma quadra. Então eles não precisam mais andar um tantão aí para chegar até uma quadra, chegar no lugar onde eles vão ter seu lazer. Eles têm o lazer dentro ali do núcleo onde eles moram, tá? Os resultados alcançados: educação, lazer, saúde e o socioambiental principalmente, tá? Então, depois que desse núcleo está regularizado, tem como eu colocar uma escola pública ali, uma creche, uma unidade básica de saúde, um atendimento ali para essas pessoas. Então, eles não precisam mais se socorrer de bairros vizinhos, de outros bairros, para colocar um filho numa creche, para ter acesso à saúde e principalmente o socioambiental, que ele começa, como a gente já expôs aqui com vocês, né? Eles mesmos vão tomar conta para que aquilo não fique degradado, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre o programa Cidade Legal, que é um programa da Secretaria, né, de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. E o que o programa Cidade Legal oferece aos municípios nesses casos? Seria o auxílio, a orientação, o apoio técnico, a capacitação, e a gente oferece uma equipe multidisciplinar.
O que seria essa questão do auxílio e orientação, né? Os técnicos, sejam arquitetos, engenheiros, advogados, tem a especialização, a gente tem o estudo e a experiência já com a lei, e a gente, através do convênio, né, firmado com os municípios, a gente pode prestar esse auxílio em relação, muitas vezes também financeira. Por exemplo, uma das peças técnicas que o programa Cidade Legal disponibiliza é o levantamento planimétrico e cadastral, que pela lei deve ser georreferenciado. Ele é um produto por uma mão de obra especializada e, às vezes, dependendo do tamanho do núcleo informal, com um custo muito alto, né, para os municípios. E nem todos os municípios e prefeituras têm condições, né, financeiras e orçamentárias de realizar esse produto. E, através do programa Cidade Legal, a gente consegue viabilizar e disponibilizar uma equipe para fazer esse levantamento planialtimétrico. Esse seria um dos exemplos. A questão da capacitação, nós temos uma das etapas, né, que resultam na listagem dos ocupantes que a gente dá entrada no cartório de registro, que seria o cadastro social. O que o cadastro social traz? Qual que é o trabalho do cadastro social? A gente faz uma visita nesse núcleo informal, faz um levantamento e uma entrevista com todos os ocupantes deste núcleo. E com essas entrevistas, nós elaboramos a listagem que traz as informações que, no caso, encaminharemos posteriormente ao cartório. Às vezes, essa questão da capacitação municipal, a gente consegue, de certa forma, ensinar o município como elaborar essa etapa por parte dele e, de certa forma, acelerar o processo de regularização. Pode passar. Aqui ainda, continuando o que a Karine estava nos dizendo, o programa Cidade Legal, a gente tem empresas, tá, que são contratadas, tem o processo licitatório, essas empresas são contratadas e essas empresas fazem esses trabalhos, elas executam esses trabalhos. Como a Karine falou, o levantamento planimétrico cadastral, que é um produto caro. E às vezes o município realmente não tem verba para fazer essa peça. O programa Cidade Legal, ele executa todas as peças para os municípios, tá? Tem município que às vezes fica sabendo quando vai lá. Então a gente executa todas as peças. Tem município que fala, olha, eu estou fazendo aqui uma parte da regularização, mas eu não estou conseguindo chegar ao final. A gente apoia, a gente ajuda. O programa Cidade Legal está para isso, está para apoiar e auxiliar os municípios. Lembrando que quem decide qual é o núcleo que vai ser regularizado é o município. Quem solicita, quem aponta qual é a prioridade. Eu estou inscrevendo no Cidade Legal 5 núcleos, mas quem vai dizer qual é a prioridade desses 5 é o município. O programa Cidade Legal, ele apoia, mas as decisões todas são do município e elas são respeitadas, tá? A gente pode sugerir alguma coisa diante da experiência, mas a decisão é sempre do município, tá? Aí aqui, tem encontros regionais para troca de experiência entre municípios conveniados de programa, na busca de um processo contínuo de qualificação e aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos. Essa parte toda vai acontecer agora com a gestão da doutora Candelária, tá? Nós estamos finalizando o contrato com as empresas no final deste ano. Já temos uma nova licitação, já está publicada, já está correndo. A gente vai ter novas contratações, acreditamos que para o começo do próximo ano. E o programa Cidade Legal vai poder oferecer mais produtos para os municípios, tá? A gente vai ter outros trabalhos para oferecer para vocês, de forma que a gente vai estar muito mais próximo de vocês, tá? Tudo isso a partir do próximo ano, já com essa nova contratação que já está em curso a licitação.
Tá? Encontros regionais para capacitação da equipe técnica municipal. A gente lá recebe, às vezes, ligação de municípios que falam assim, poxa, vai ver, tem aqui também, hein? O que eu vou falar, a situação, levanta a mão. Fala assim, a equipe sou só eu não tenho outra pessoa, a equipe se resume a mim. E eu queria aprender mais, então a gente já está começando, até a doutora Candelária já está começando a promover uma agenda para que a gente vá aos municípios, aí a gente junte 4, 5 municípios que sejam ali perto, para poder fazer essa capacitação, da gente contar as experiências, explicar para eles de que forma eles podem atuar. Tá? Mas não que a gente vá fazer isso e pronto, agora você já sabe, segue aí. Não, Cidade Legal vai estar junto, tá? Visita aos núcleos para definição das melhores estratégias, atendimento técnico-jurídico especializado desde o início dos trabalhos, incluindo a fase de cadastramento socioeconômico, porque muitas coisas a gente já teve experiência com isso. Dessa forma, da gente ter um plantão jurídico no dia do cadastramento, porque algumas situações, ao invés da gente inabilitar o morador para ele, quem sabe, para uma próxima listagem, a gente já resolve a situação apontando ali alguma solução ali mesmo durante o cadastro. Tá? E isso é muito legal, essa forma de ter o plantão jurídico dentro. Com alguém do município sempre, porque o município é que conhece ali os moradores. Então é muito importante que o município participe desse cadastro. Reuniões com a população, propiciando o desenvolvimento de processos de informação local com adequada assimilação pela população dos impactos da regularização e da necessidade de manutenção nos núcleos. A gente também tem uma experiência muito boa quando a gente faz reunião com a população do núcleo que vai ser feito o trabalho de regularização, para mostrar para eles os benefícios, os impactos, para que eles entendam. Porque é muito ruim, né? Já pensou? Uma cidadezinha menorzinha, onde todo mundo se conhece, até pode ser. Mas uma cidade maior, alguém chega na sua porta e fala assim, então, eu vim aqui pegar seus documentos para você ter a matrícula do seu imóvel. A pessoa, peraí. Não. Então, é muito positivo a gente fazer essa reunião com a população, tá? Para eles terem ciência da ação que está acontecendo no núcleo onde eles residem. Elaboração de projeto específico visando a execução do termo de compromisso e cronograma de obras visando ao equacionamento de questões ambientais ou de infraestrutura que a gente já abordou com vocês. Aqui a gente tem os números da irregularidade no Cidade Legal e da CDHU, tá? Então, no estado todo, a população do estado é de 44, 420, 459. Então, aqui a gente tem, dos 559 municípios, a gente tem 10.633 núcleos, mais de 1 milhão de lotes, o que alcançaria mais de 6 milhões de famílias. Este é o mapa dos municípios conveniados no programa Cidade Legal. Então, hoje o programa consegue atender a quase todo o estado de São Paulo. Alguns municípios ainda optam por não fazer o convênio com o programa Cidade Legal. Às vezes eles têm uma questão mais independente, né, da regularização fundiária. Mas o objetivo é sempre expandir para que a gente possa atender o maior número de municípios, né? E trazer assim a questão da regularização fundiária a todo o estado, que seria o objetivo. Aqui a gente tem um mapa de calor mostrando, né, nas regiões mais escuras, os municípios que têm o maior número de núcleos irregulares cadastrados. Então a gente consegue ver na região metropolitana de São Paulo que é uma questão, seria a parte
mais crítica, entre aspas, na irregularidade, e mais nas questões do interior, no interior do estado a gente consegue ter uma variação entre alguns um pouco mais escuros, outros mais claros. Porém, esse número, né, de lotes, no caso não seriam lotes, seriam núcleos irregulares, talvez não representem a situação fática da irregularidade no estado atualmente, porque esses são os núcleos cadastrados no programa. A gente tira essa informação e a base para essa informação são dos núcleos que o município cadastrou no programa Cidade Legal. Às vezes, as autoridades não têm o conhecimento da irregularidade de outros núcleos, né, e acabam não cadastrando. Então, não necessariamente seja a situação fática apresentada no estado de São Paulo atualmente. Pode passar, por favor. Esse seria o mapa também, porém representando a situação da CDHU, né? Das irregularidades, dos conjuntos irregulares. E o Cidade Legal em números. A questão dos lotes já regularizados entre 2019 e 2023, a gente tem 114.755 lotes regularizados, né? Então, com o trabalho da nossa equipe, a gente consegue, de fato, chegar até o protocolo em cartório e o registro, que é extremamente gratificante, principalmente nas entregas, ver o resultado e o impacto na vida dos ocupantes de cada núcleo. Essa parte já foi regularizada, agora lotes na etapa de produção dos elementos técnicos. Então, trabalhando atualmente, o programa Cidade Legal trabalha com um número de 142.263 lotes, em que a gente realiza ou está realizando alguma peça técnica, algum trabalho visando o futuro registro, né, e o protocolo em cartório. Lotes em etapa final do processo. Então, desses 142, já 32.677 lotes estão na etapa final do processo. Provavelmente já em elaboração do que a gente chama de kit cartório, que seriam as peças e os elementos técnicos que são direcionados ao cartório. Então, 32.677 lotes estão na etapa final desse processo. E 16.000 lotes e 471 estão já em cartório aguardando o registro. Então, a gente faz esse protocolo no cartório, atendemos as notas devolutivas para o futuro registro, de fato, do núcleo irregular. Esses seriam os números da CDHU, que são já regularizados entre 2019 e 2023, são 58.194 unidades habitacionais. Em etapa de produção de elementos técnicos, ou seja, que está acontecendo algum trabalho, são 41.243 lotes, né, unidades no caso. Em etapa final do processo, a gente já tem 51.913 unidades. E no cartório, aguardando o registro, atendendo notas devolutivas, enfim, nós temos 17.183 unidades habitacionais da CDHU. Agora, quais são os núcleos passíveis de REURB, né? Então, o que a gente pode regularizar para o município? Às vezes ele tem alguma situação dessa e ele ainda não percebeu e não conveniou no Cidade Legal. Então, todo mundo depois refletindo aí, vão tudo mandar ofício lá para a Cidade Legal para inscrever mais núcleos lá. A gente espera que sim. Estamos aguardando. Núcleos consolidados de difícil reversão. É aquele núcleo que fala assim, não tem como mexer nisso, as pessoas estão aí há muitos anos, então é de difícil reversão. Irregulares ou clandestinos. Núcleos com características urbanas, mesmo que em área rural. Às vezes o município fala assim, mas esse núcleo ele não está na cidade, ele está distante, ele está afastado. Mas se ele tem características urbanas, sim, ele pode ser regularizado, tá? E pode fazer parte do convênio do programa Cidade Legal. Núcleos com incidências ambientais
Aí a gente vai estudar e ver a melhor proposta, mas eles podem sim ser regularizados, tá? Conjuntos habitacionais e onde não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização. Às vezes a gente tem aquele loteamento que ele está bonitinho, certinho, todas as casinhas bonitinhas, os viários, está uma belezinha. Mas as pessoas, por algum motivo, não têm o documento da matrícula. Então a gente consegue sim fazer a REURB para essas pessoas terem suas matrículas, tá? Em alguns casos também, o loteamento até é regular, ele possui a matrícula individualizada de cada lote, porém não houve a titulação. Então a gente também tem um trabalho específico realizado pelo programa Cidade Legal, que visa a titulação. Então a gente às vezes já tem a matrícula individualizada, mas não no nome do ocupante, e este trabalho viabiliza e possibilita a titulação Ela dos foi moradores. aberta em nome do loteador, por exemplo, e permanece em nome do loteador. Agora a gente consegue transferir para o nome de cada proprietário. Aqui o Vila Jacuí, com a infraestrutura já implantada, aliás, não é o Jacuí esse não, esse é outro. Aqui é um loteamento, ele já estava bonitinho, tá vendo? Todas as casinhas, tudo implantado, tá? Com o projeto de urbanização, chegou lá a rede de água, esgoto, drenagem, sistema viário, para circulação de pedestres que antes não conseguiam circular por algumas ruas. A revitalização de fachadas. Aqui, é que não vai dar para vocês verem. Antes e depois, o Policy sempre fala desse caso, que ele fala, né? A gente estava nesses lugares fazendo a revitalização das fachadas. Por que não entrar na casa também para dar uma melhoria dentro das casas, já que conhecem, né? Conhece os moradores já conhecem os representantes ali. Então, isso também é uma parte bem importante. Tá? Aqui, Vila Dolores Pascoalim, município de Jandira, na Grande São Paulo. Aqui é uma escada que a gente tem, né? Que antes era um barranco, e agora foi feito ali uma escada. Aquele visto de cima, tá? Reassentamento no mesmo núcleo. Então, assim, eles ficaram ali mesmo, tá? Mas ele passou por essa revitalização toda. Aqui em área de incidência ambiental, nas margens do Guarapiranga, talvez, tá? Mas ele teve ali a revitalização, a regularização, mesmo sendo em área ambiental. E aqui, núcleo com usos industriais ou usos mistos. Às vezes essa indústria, os moradores acabam fazendo suas moradias ali no entorno, por estar perto do seu trabalho, né? Então a gente também consegue regularizar todo aquele perímetro para que as pessoas permaneçam morando nesses locais e trabalhando ali na indústria que se instalou ali. Aqui já é um pouco mais difícil, porque eu tenho isso a gente tem um caso recente também no Cidade Legal, e a gente teve um caso em São Paulo, na zona norte de São Paulo, onde as pessoas fizeram suas moradias na faixa de alta tensão. Aí não tem como a gente regularizar esses trechos, porque isso realmente é área de risco, tá? E outras que as pessoas fizeram, as palafitas dentro, em cima, né, do córrego. Essas questões também não tem como a gente regularizar por se tratar de risco. Nesses casos a gente pode fazer realocação dos ocupantes. Então a lei ela fala, na REURB-S que envolva áreas de risco que não comportem eliminação, correção ou administração, os municípios deverão proceder à realocação dos ocupantes do núcleo urbano informal a ser regularizado. Tá? Então, área de risco
é o entrave que a gente não tem como regularizar, tá? Gestão de processos. A gente conhece o problema, a gente define estratégia e a gente conduz o processo. A visão do registro da regularização desde o início da intervenção, a aprovação dos novos empreendimentos vinculados à regularização, criação de procedimentos para aprovação da regularização junto ao órgão municipal, quando houver mais de um tipo de intervenção, construção nova ou urbanização, atuação propositiva, legislação municipal pode e certas vezes deve ser modificada para implementação das ações de regularização, e a condução dos processos, que deve ser de conhecimento amplo. Como diz a doutora Candelária, nossa secretária executiva, a gente ainda tem muito a desbravar. É um tema muito importante, é um tema rico para se discutir, e a gente aqui, de mãos dadas com os municípios, vamos desbravar e vamos regularizar muitas coisas por aí e tornar as cidades resilientes. Aí aqui, pode, mais um, aqui, tá? A Candelária deixou aqui disponível para vocês os telefones dela, o e-mail, tá? A gente faz parte da equipe dela. Fiquem à vontade, vão ao Cidade Legal quando quiserem, vão ser muito bem recebidos, vai ser uma alegria para a gente recebê-los. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e até breve. Muito obrigada. Ao final da apresentação da diretora técnica do programa Cidade Legal, Sara Martins, e da arquiteta e urbanista Karine Santana, também do programa Cidade Legal, eu gostaria de saber se alguns dos presentes gostaria de usar o microfone para fazer alguma consideração. E, caso possível, devem se dirigir até aqui onde eu estou para serem captados pela câmera. Por favor, caso haja alguém. Parabéns pela exposição. Para quem não conhece o programa das regularizações fundiárias, que são de extrema importância, como eu disse, vocês responderam a pergunta de São Paulo, que são áreas de mananciais que têm casas que devem ser realocadas, mas isso cabe ao município de identificar. Mas vocês tocaram num ponto que eu creio que alguns municípios têm dificuldade, é o cartório. Porque a gente faz todo o papel e aí a gente manda para o cartório. Nós, Nova Granada e Onda Verde, temos uma pendência nesse sentido de um pessoal que tem que ser legalizado e que nós precisamos saber com vocês como nós podemos fazer nessas situações. Fabrício quer acrescentar? Eu convido meu colega Fabrício. Aí gostaria que vocês me respondessem, porque fica muito tempo nessa... Já medi 2 vezes o bairro. Uma vez e agora de novo com vocês foram. As meninas foram lá no 7 de setembro. Obrigado. Então, a gente realmente, alguns cartórios, a gente percebe, porque às vezes não é parte do dia a dia, né? Às vezes a gente recebe nota devolutiva da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. E a gente já, coloca no nosso requerimento. O requerimento é com base na Lei 13.465. Mas há uma dificuldade. Então, nestes casos, a gente deu início já, prefeita. A gente tem visitado, a doutora Candelária e eu, e tem também a outra advogada que ficou na capital. A gente tem ido até os cartórios
e conversado com os registradores, com os oficiais. Então a gente vai até lá, a gente demonstra, a gente esclarece, para que fique bem claro para ele e ele tenha segurança de dar seguimento naquele trabalho. Então esses casos que a gente, né, identifica, o município às vezes vem até nós e fala, olha, esse daqui não está lá no cartório, a gente não está conseguindo. A gente tem feito essa conversa, a gente tem visitado o cartório e feito essa integração, que é muito importante para a gente. Tá? Então, é só nos avisar que a gente tem feito essas conversas. Eu gostaria de destacar o senhor Manuel de Jesus Gonçalves, que é o secretário de Habitação de São José do Rio Preto, que está aqui representando o prefeito Edinho Araújo na ausência dele. Gostaria de saber se ele quer usar a palavra. Bom, saúdo a todos. É uma satisfação grande estar aqui e representando um grande administrador que é o prefeito Edinho. Eu tenho uma satisfação maior quando eu encontro o pessoal do Cidade Legal, da Secretaria da Habitação e da CDHU. Eu fui diretor da CDHU por 4 anos e também trabalhei na Caixa por 33, então a gente vive a habitação. No nosso mandato foi que começou Cidade Legal. O Dr. Lair era o secretário e vejo que cada vez mais cresce. Então nós tivemos aqui uma excelente aula de informações. Eu quero parabenizá-los. Vocês foram bastante competentes em transmitir aquilo que a lei oferece, as possibilidades que oferece. Claro que quem não está no métier, a dificuldade para entender um pouco maior. Mas nós temos no Cidade Legal pessoas competentes e atenciosas. Então aqueles que têm problemas, e os nossos problemas são bem menores. Eu digo para você, em Rio Preto, por exemplo, onde eu sou secretário de Habitação, nós temos uma infinidade de núcleos não regularizados, mas são chácaras, são classe média baixa. A única favela que nós tínhamos vai ser entregue, que é a Vila Itália. Desconheço assim, com exceção de algum ou outro, uma reuniãozinha de barracos, a nossa região é abençoada. Não existe construções em morros. Nós sabemos o que é São Paulo, o que é a Baixada Santista que vocês disseram. Então, todas aquelas dificuldades. Os nossos problemas são bem menores. Então, eu acho que vale a pena aqueles que têm suas dificuldades procurar a competência da Cidade Legal. E fica muito mais fácil essa regularização. Então, ela deu uma apresentação brilhante, apresentou como um todo os problemas de regularização, mas os nossos são bem menores também. Muito obrigado, viu, né? E o microfone está aberto para mais alguém que queira participar aqui do debate, expor suas ideias. Com a palavra, a Karine Santana. Oi, estão me ouvindo? Referente aos núcleos de interesse específico, né? Como foi citado, seriam não tanto núcleos em situação favelar, mas seriam chácaras, né, de recreio. O programa Cidade Legal também trabalha com a regularização fundiária de interesse específico. Cada arquiteto responsável pela região administrativa, a gente divide dessa forma atualmente, trata dos processos de interesse específico. Qual que é o papel do programa Cidade Legal nestes casos, né? A gente dá um auxílio, uma orientação técnica. Então, o projeto, o levantamento plano altimétrico, as peças técnicas são realizadas pelo loteador ou pelos ocupantes, né? Custeadas por eles. Porém, o programa, por ter experiência e trabalhar diariamente nos casos de interesse social, a gente dá uma orientação
para o município, como temos convênio com o município, ela é realizada ao município e também eu realizava, quando cuidava de interesse específico, reuniões com os engenheiros, desde que tivesse a presença de algum funcionário municipal, né? Para a gente viabilizar essas regularizações de interesse específico também. Então, o programa também disponibiliza esse serviço através dos arquitetos e urbanistas e os advogados no programa. Então, por favor, cadastrem e apresentem ao município as irregularidades, mesmo que sejam chácaras de recreio, porque a gente tem a ferramenta da lei, que seria a REURB, que seria de interesse específico. Obrigada. Mais alguém? Carlos Alexandre, quer dar uma palavra? Carlos Alexandre é o coordenador da subsecretaria do Estado. Bom, eu queria destacar a grande presença que nós tivemos aqui, tanto de prefeitos como de técnicos de 22 municípios, né? Só vou pedir, eu sei que alguns precisaram se ausentar, né? Já precisaram se retirar, mas a gente está aqui, São José do Rio Preto, quem é? Ali. Olímpia, Nova Granada, Cedral, Guapiaçu, Icém, Ipiguá, Jaci, Macaubal, Mirassol, prefeito, Mirassolândia, Nova Aliança, Orindiúva, lá atrás, Palestina, Potirendaba, Severínia, Tanabi, Ubarana, União Paulista e Novo Horizonte, que é o nosso convidado, né, que não é da região metropolitana, né, mas está participando, né, muito bom a gente sentir que essa experiência, essa vivência de criar uma governança regional pelas regiões metropolitanas já é suficiente para atrair municípios que têm interesse em conhecer melhor. Muito bom, sejam mais do que bem-vindos. A gente tem um ponto de pauta para resolver, né, que é definir a próxima reunião, né, data e local. O Barana se ofereceu para sediar o próximo, né? Antes do prefeito Edinho, que preside o conselho, sair, a gente conversou rapidamente, ele tem concordância, mas perguntar se se tem algum outro município que desejaria sediar, se a gente pode confirmar em nosso próximo encontro em Ubarana, né? O próximo encontro vai ser um pouquinho diferente, né? Eu acho que a gente está aqui no momento, é o último momento em que a gente vem aqui para falar bastante, e a gente quer cada vez mais que os municípios, tanto os prefeitos como os técnicos, falem cada vez mais. Então, vocês nos ajudem a entender os problemas de vocês, né? Ibirá, não estava. Está aqui. Aliás, eu ia perguntar isso, esqueci. Mais algum, além de Ibirá, mais algum município que está aqui não foi mencionado? Não? Desculpa, tá? Acho que na hora passou. Todo mundo respondeu o QR Code, né? Onda Verde. Onda Verde. Onda Verde, acho que foi. Onda Verde. Então, Ibirá, Onda Verde.
pedir se alguém não respondeu ainda o formulário de inscrição, né? É só ir no QR Code e preencher, porque ele é muito importante para que a gente mantenha o contato com vocês para as próximas reuniões, né? Uma das preocupações da secretaria, né, é com fortalecimento institucional dos municípios, né? Então, os municípios estarão recebendo até março, abril do próximo ano as ortofotos com alta qualidade, né, para ajudar nas tarefas não só de planejamento urbano, de planejamento ambiental, mas mesmo de outras áreas, mesmo da área tributária, né? A gente sabe que é um levantamento que é caro e, ao mesmo tempo, é muito importante para os municípios, né? Então, estão sendo feitos os voos, as imagens sendo processadas e antes da metade do ano que vem, os municípios já terão isso disponibilizado. Paralelo a isso, até a próxima reunião já vai ter uma previsão de quando vai começar o treinamento dos técnicos que os municípios indicarem, né, no sistema de informações metropolitanas e municipais metropolitanas, né, que inclusive tem uma conexão grande em termos de levantamento de dados com Cidade Legal, né, porque ele começa com o mapeamento dos assentamentos irregulares, né. Então vai ser oferecido um treinamento para os municípios nisso. A gente já iniciou um piloto disso na região de Piracicaba, e logo que a gente ajustar o programa a partir desse treinamento prático, vai ser levado para as outras regiões metropolitanas, né? A gente vai organizar essa informação mais formalmente, mas só para ter uma ideia, quantos municípios aqui não têm plano diretor ou tem plano diretor que estão desatualizados? É um problema generalizado, né? A partir do próximo ano, nós conseguimos esse ano colocar no plano plurianual recursos para projetos para as regiões metropolitanas, né? E a nossa prioridade na aplicação desses projetos é ajudar os municípios que não tem plano diretor ou que tem plano diretor desatualizado, e em especial aqueles municípios que pela população não precisavam de plano diretor e por fazer parte de uma região metropolitana passaram a precisar, né? Nós já estamos também com 2 pilotos da assistência técnica da Secretaria para os municípios fazerem, né? São 2 municípios de outra região metropolitana, mas a experiência vai ser útil para a gente modelar como vai ser essa cooperação técnica, né? Que vão ser finalizados agora em dezembro, que é Analândia e Iracemápolis. E o nosso plano é zerar todos os municípios que não precisem, que precisem de plano diretor, que ainda não tem ou que tem desatualizado. Então, começando a partir do próximo ano, esse vai ser um grande trabalho conjunto que a gente vai estar realizando, né? Na próxima reunião, a gente vai um pouquinho já fazer uma reunião dos técnicos entre si e com a Secretaria e com outros órgãos do Estado, né, para a gente definir no conjunto de todas aquelas propostas estruturadas que a gente já tem, aquelas necessidades
que já estão estabelecidas, né? Buscar destacar alguns pontos, que nós já vamos desenvolver um projeto na Câmara Temática para ser apresentado para o Conselho de Desenvolvimento e juntos nós buscarmos recurso no Governo do Estado, no Governo Federal, nos órgãos de financiamento, nos órgãos internacionais para implementar essas ações estratégicas que tenham um maior impacto na região nesse momento e que a gente consiga, inclusive, principalmente nesse primeiro momento, no curto prazo, para conseguir ter uma resposta, né, para as pessoas se motivarem a uma parceria, a um trabalho de mais longo prazo e de buscar essas ações de curto prazo que nós vamos conseguir desenvolver no projeto. A gente sabe que as necessidades são múltiplas, né, mas a ideia é um primeiro passo. Eu queria agora perguntar se algum dos prefeitos presentes que integram o Conselho de Desenvolvimento quer fazer uso da palavra, registrar sua opinião, suas demandas, sua visão dos problemas, fazer as suas críticas e sugestões para a gente evoluir o trabalho para um outro patamar. Algum prefeito? O Carlos Alexandre, lembrando também que tem o prefeito de Nipoã presente, José Pedro Rampim, Nipoã. Então, são 25 cidades presentes, né? 25 municípios presentes, que é um número bastante significativo, né? A região metropolitana tem 37, 25 estão presentes aqui. Senhoras e senhores, o microfone está à disposição para quem quiser expor suas ideias. A próxima sede, então, da reunião da metropolitana, é isso? Será o Barana, tá? Que esteve aqui, também um pessoal com a gente, e a gente espera receber. E agora, pessoal, eu sei que a realidade de cidades pequenas é diferente, então eu convido as senhoras, nós vamos dar uma passadinha no cartório aqui, tá? Porque aqui a gente tem que mostrar serviço, né? Veio aqui e tal, temos que tentar resolver. Então, nós vamos dar uma passadinha. Se o cartorário estiver lá e nos receber, gostaria que vocês dessem uma explicaçãozinha, porque eu estou com um projetinho parado lá faz 20 anos. Então, não necessariamente. Então, tem que ir e a gente tem que lutar. Todo mundo tem que lutar pelos seus direitos, tudo. E nós, como gestores, temos que lutar pelos nossos cidadãos, tá? Muito obrigado, agradeço a todos, tá bom? Agradeço a toda a equipe, ao Ralfo, e passo a palavra ao Ralfo também. Alguém quer falar alguma coisa? Não havendo, eu gostaria de, antes de declarar encerrado o encontro, sugerir, fora do protocolo, que todos perfilássemos aqui à frente para fazer uma foto bacana, para a gente depois fazer um pôster. Vamos tentar fazer atrás da mesa para poder aparecer a faixa. E ao final dessa foto coletiva, a gente declara oficialmente encerrado o encontro de hoje. Muito obrigado a todos, às autoridades presentes, os visitantes. Espero que gostem da nossa cidade. Muito obrigado.